A Bíblia descreve Abigail como uma mulher formosa, digna e de bom senso, a história de uma mulher bela e sábia, e um futuro rei. Essa história é semelhante a muitas das histórias românticas que já ouvimos, mas nessa há uma diferença. Abigail era casada e Davi pretendia matar seu marido Nabal. Mas antes de continuar, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, e deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo. Davi estava fugindo de Saul, este tinha inveja e não queria que Davi se tornasse rei. Depois dele, Davi tinha juntado um grupo de guerreiros, que o acompanhava para todos os lugares onde fugia. No capítulo 25 do livro de 1 Samuel, nos conta a história de um homem muito rico e maligno chamado Nabal, e sua esposa Abigail. Eles viviam em um lugar chamado Maom, não muito longe de Maom. Havia uma região chamada Carmelo, onde Nabal mantinha seu rebanho de ovelhas. Enquanto Davi e seus homens estiveram naquela região, eles protegeram os rebanhos de Nabal contra ataques de salteadores do deserto, e mantiveram boas relações com os pastores que trabalhavam ali. Na época da tosquia das ovelhas, Davi enviou 10 de seus homens a Nabal, buscando alguma gratificação pela proteção prestada aos pastores dele. Essa gratificação seria muito importante para as condições de Davi naquele tempo, que necessitava de mantimentos para seus homens. Davi instruiu aos seus guerreiros que se dirigissem a Nabal em linguagem educada, demonstrando o reconhecimento de Davi ao status mais elevado de Nabal em relação a ele. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso, enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, e o cumprimentem em meu nome, digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Os homens de Davi lembraram Nabal, que durante os dias em que seu rebanho passava na área de Carmelo ao sul de Hebrom, eles haviam protegido seus pastores e sua propriedade contra os ladrões do deserto. Eles lembraram a ele que Nabal celebrava o feriado sem nenhum sacrifício de seu povo, ou rebanho que poderia ter sido prejudicado pelos ladrões do deserto, e que sua colheita também estava intacta, e que isso foi devido à proteção dada a ele por Davi e seus homens. Além disso, eles afirmam que não tomaram nada para si mesmo. Como prova disso, dizem: pergunte aos seus próprios servos e eles dirão. Eles também pedem que, como é costume no feriado, Nabal pague seus funcionários, e solicitam que ele também pague o pagamento de segurança que receberam deles. Apesar da cordialidade, Nabal foi extremamente rude e respondeu aos servos de Davi: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Muitos servos hoje em dia estão fugindo de seus mestres, porque eu deveria pegar meu pão, minha água e a carne que preparei para os tosqueadores e dá-los a homens que não sei de onde vieram. Um dos seus pastores que testemunhou as cenas, se dirigiu a Abigail e confirmou que as palavras ditas eram verdadeiras e até acrescentou dizendo: Davi enviou mensageiros do deserto para cumprimentar nosso mestre, mas eles insultou. Esses homens foram muito bons para nós. Eles não nos maltrataram durante todo o tempo em que estávamos no campo perto deles, nada faltou. Dia e noite eles foram uma muralha ao nosso redor enquanto pastoreávamos nossas ovelhas perto deles. Agora pense nisso, e veja o que pode fazer, porque o desastre está pairando sobre nosso mestre e toda a sua família. Ele é tão malvado que ninguém consegue falar com ele. O pastor que avisou Abigail das consequências da recusa de Nabal agiu bem. Quando Davi soube a resposta de Nabal, e a forma como ele falou com seus mensageiros, ordenou que 400 homens se armassem e fossem matar Nabal, e confiscar todos os seus bens. Davi planejava destruir a casa de Nabal, mas Abigail agiu rapidamente, e frustrou o plano de Davi. Ela percebeu que a atitude do marido era um insulto a Davi. Ela sabia que tal atitude colocava em risco toda a sua casa, pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. Então Abigail, sem seu marido saber, preparou uma generosa quantidade de suprimentos com pães, vinho, ovelhas, trigos, passas e figos. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento, se curvou diante dele e prostrou-se com o rosto em terra. Ela reconheceu Davi como seu senhor e se humilhou diante dele. Abigail implorou a Davi que não permitisse que sua ira caísse sobre Nabal.
descrevendo Nabal como um homem tolo, e pedindo a Davi que não derramasse sangue sem causa. Abigail usou palavras sensatas para persuadir Davi, e entregou os presentes como um tratado de paz, evitando assim o perigo que ameaçava sua casa devido ao comportamento de seu marido. De forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi, salvou a vida de Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda sua sabedoria ela acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente, cometendo uma injustiça. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque, ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Então Davi soube que Nabal tinha morrido. Ele enviou mensageiros a Abigail propondo o casamento. Ela humildemente aceitou. Esse casamento foi um passo crucial na jornada de Davi ao trono. Abigail demonstrou sua humildade ao se curvar diante de Davi, e se chamar de sua serva, pronta para servi-lo e lavar os pés dos servos de Davi. Abigail não era apenas uma mulher bonita, mas também era inteligente e sábia. Sua sabedoria e discernimento a ajudaram a evitar um conflito desnecessário, e a proteger sua casa. Davi reconheceu essas qualidades em Abigail e a tomou como sua esposa. Essa história nos ensina sobre a importância da sabedoria, da humildade e da capacidade de agir com discernimento em situações difíceis. Abigail foi uma mulher virtuosa que desempenhou um papel significativo na história de Davi, ajudando a evitar um ato impulsivo e a se tornar rei de Israel. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deus abençoe.